Olá! Me conte sua história. Meu convidado hoje é o médico esportista e nutrólogo Dr. Luiz Armon. Ele cuida dos atletas em todos os quesitos, preparando o atleta para um desempenho com excelência. E ele vai estar dando várias dicas, inclusive para quem quer saber uma dica para secar rápido. Ele disse que ele vai dar como secar rápido. Essa eu tenho certeza que você não vai perder, né? Então fica com a gente até o final para saber. Vamos ver se ele vai contar mesmo. Fala, doutor Luiz, tudo bem? E aí, meu bem, tudo bom? Tudo bem, Tudo graças a bom. Deus. Eu dei um spoilerzinho aqui de uma dica no final para ninguém perder. Aham. Aliás, quem já acompanha o Insta do Doutor já sabe essa dica de secagem rápida, mas a gente vai deixar para o final. Aham. Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer a oportunidade, a confiança de ter aceitado o convite, de estar aqui contando um pouco da sua história e também levando algumas informações para o pessoal. Uhum. Fico feliz demais pelo convite. Bom, É, doutor, primeiro, assim, vamos apresentar aí para quem não conhece, quem é o doutor Luiz, qual a sua especialidade. então, eu, eu sou médico aqui em São Paulo. Eu tô aqui há 7 anos e eu não tenho uma especialidade pré-definida, porque, na verdade, para você ser considerado especialista em uma área médica, você tem que ter um certo tempo de atuação na área e depois fazer uma prova, né? Mas Uhum. eu sou pós-graduado em medicina esportiva pela BWS. Eu fiz também nutrologia pela Abram e fiz também uma, uma pós de bodybuilding coach pela Federação Internacional de Bodybuilding, né? E desde então eu Uhum. tô há aproximadamente 6 anos atuando na área. Então, esse ano eu faço a prova de título para aí sim ser considerado especialista. Ah, não, mas já é um especialista, digamos, a gente já acompanha aí os antes e os depois dos pacientes, dos atletas, inclusive. Eu digo assim, especialista mais por ver, né, o comprometimento e os resultados, porque o que torna, na verdade, uma pessoa especialista, além da prova, são os resultados, né? É, Então, isso, isso, isso óbvio eu que, acho. Eu desculpa. acho que eu acabo. Não, isso eu acho que eu acabo entregando, sim, tipo, porque é interessante, porque eu comecei a estudar sobre o assunto que eu aplico hoje com o objetivo de, como muitos, né, de aplicar em mim mesmo, né? Então eu comecei Uhum. a ler sobre alimentação querendo ficar mais forte, acabei evoluindo fisicamente, né? E isso foi me dando cada vez mais ânimo para estudar sobre o assunto e virou meu assunto favorito durante a faculdade, né? Acabei ajudando amigos e aí no fim da faculdade de medicina eu decidi que seria o caminho que eu ia escolher. Foi até engraçado porque no início eu achei que eu demorei para pensar na área esportiva e de nutrologia porque eu gostava tanto, né, que eu não via como um trabalho, sabe? Eu via como um Uhum. hobby. Eu demorei para perceber que dá para aliar as duas coisas. Uhum. E quando você começou a fazer a medicina, você tinha alguma outra área assim que você tinha pensado em ir ou não necessariamente? Porque E todo já. mundo que fala que faz a medicina, que você está fazendo, às Uhum. vezes entra com a cabeça pensando em fazer a especialização em uma área específica e no meio do caminho acaba indo para outra. Aconteceu isso com você também? Ah, acho que sim, acho que a gente vai conhecendo, né, a medicina, a gente vê que é muito amplo, né, tem muitas áreas de atuação, e cada vez que eu passava por uma área, às vezes eu me encantava, né, tipo, então eu tive um encanto muito forte, por exemplo, por genética, também tive um encanto muito forte por bioquímica, fisiologia, né, eu pensei em algumas áreas de atuação nesse sentido, e ortopedia também. Então, na Que verdade, querendo eu ou não, vejo, acaba trazendo, né, para sua atual realidade. Isso sim, está um pouco aqui exatamente. envolvido aí para a atualidade, né? Aham, é a base, né, do que eu Aham. acabo fazendo hoje. Hoje, é verdade. Aliás, doutor, é assim, poucas pessoas têm o conhecimento, mas para ter falando de atleta, né? Mas para ter uma alta performance no esporte, é necessário acompanhamento médico e às vezes até alguns medicamentos, né? Ou seja, é o que eu até dei uns spoilerzinhos, assim, às vezes o atleta acha que às vezes é só treinar, praticar o esporte, ter uma alimentação ok. Às vezes também tem umas alimentações
totalmente ruins de lanches e tal, tipo, achando que tá comendo, tá bem. E na Aham. verdade, para ter uma alta performance, eu tenho visto, né, e acompanhado que é também importante um acompanhamento médico. Explica um pouquinho para a gente sobre isso. No que o seu trabalho, por exemplo, ajuda um atleta, né? Onde o doutor entra aí. Isso é muito interessante, porque eu tomo como base por mim mesmo, né? Porque quantas vezes, sem às vezes um direcionamento adequado, eu despendi esforços, né, na direção errada. Então, eu investi energia sem sair muito do lugar, né? E o que eu mais vejo no meu consultório são pessoas que já tentaram. Quem nunca tentou ganhar massa magra, quem nunca tentou emagrecer, quem nunca tentou, às vezes até se aventurar pelo mundo de medicações, de hormônios, né? E acabou ou não tendo resultados, ou tendo maus resultados, ou até às vezes prejudicando a saúde, né? Então, meu papel é justamente dar essa orientação, dar esse caminho, né? Eu Uhum. costumo. Uhum. Pode falar. Não, é porque às vezes, até você falou, tem pessoas que acham que é só o puxar o ferro, tipo, puxar muito peso, que vai às vezes dar o Uhum. resultado, assim, entre aspas. Mas para você Uhum. puxar o peso, igual você faz todos uns exames, faz todo o acompanhamento, né? Uma investigação, na verdade, com o paciente. Ou seja, você não chega falando para tomar. A gente vê, né, falando em questão de esteroide, é um Uhum. nome diferente, esteroide anabólicos androgênicos. Uhum. Falando sobre o anabolizante, né, pode ser chamado assim? Desculpe, porque eu sou um Pode, pouco pode. leiga no assunto. Não, claro, claro. Falando sobre o assunto, tem gente que acha que é só para bolar, mas na verdade ele entra, por exemplo, aí na sua parte do que? Para dar força, porque às vezes um hormônio ali ele não vai estar só dando o crescimento, ele vai estar dando a força que de repente aquele atleta precisa para ter uma alta performance, não? Sim, sim e não. Na Uhum, verdade, é papel do médico orientar atletas a não fazerem uso de hormônios. uhum, Digo, para fins competitivos principalmente, né? Até por isso que existe toda uma federação antidoping, existe todo um cuidado, porque na verdade não existe uso seguro, totalmente seguro, de nenhum tipo de medicação, né? uhum. É E droga, querendo ou não. Qualquer e remédio, com né? Medicação. exatamente, exatamente. E de hormônios não é diferente, né? Uhum, Principalmente de hormônios, né? A gente observa que na verdade a gente já sabe, já não é mais discutível isso. Tipo, hormônios fazem mal, uhum, sabe? A questão, eu acho que o meu papel como médico está justamente no papel de redução de danos. uhum, Porque se a pessoa ela faz por conta própria, provavelmente ela vai fazer de um jeito que vai prejudicar mais ainda a saúde dela, sabe? E às vezes em doses muito elevadas, às vezes sem os protetores adequados, às vezes sem cuidar, por exemplo, da parte de colesterol. Mas, deixando a questão, né, ética, uhum, nunca deixando de lado, né, mas vendo talvez de uma forma mais fria e vendo de uma forma mais realista, né, todo esporte de alto rendimento possui, né, a situação do doping, né? uhum, Existe uma frase que eu gosto muito, que o atleta ele vai usar todo e qualquer recurso que tiver disponível para ter uma melhor performance, né? Tipo, uhum, principalmente o atleta de fisiculturismo, né? uhum, Tipo, eles vão fazer de uma forma abusiva muitas vezes, porque para o atleta, principalmente para o atleta competitivo, o segundo lugar não é opção. Né? Então, se ele ficar sabendo, caramba, se eu tomar tal hormônio eu vou ter mais resultado, no alto nível, no altíssimo nível, tipo, vai ter gente usando, sabe? Então, a gente não pode ignorar isso, O sabe? seu papel até, igual você falou, onde entrou o seu papel. Nós vemos muito assim, eu sou do interior de São Paulo, né? No interior é o amigo personal, eu não sei quem na academia que indica e o outro vende, enfim, aquela, entre aspas, o mercado negro aí. Então é onde as pessoas vão, usam de maneira totalmente errada. E Sim. por que errada que eu falo? Porque acaba que ele não sabe se ele tem um problema de saúde, ou ele tá tomando, ou ele pode tomar 1 milímetro a mais e pode
causar um grande dano para ele, né? Então, onde Uhum. você entra aí é exatamente para saber a dose exata, o que tomar, o que não tomar, os protetores, igual você falou, é muito importante o protetor, né? Um protetor para o fígado, de repente. O que seriam esses protetores? Perdão. Deu, Imagina. deu uma mensagem aqui de. Mas, na verdade, então, nós temos medicamentos, né, para, por exemplo, para corrigir o colesterol, para dar proteção para o fígado, enfim, para reduzir danos no geral, né? Mas Mas ainda assim a gente não pode achar que o uso vai ser totalmente isento de colaterais, igual às vezes a gente vê as pessoas propagando, né? Uhum. Mas para qualquer medicação nós sempre temos que pesar, né, o benefício, né, versus o prejuízo, né? E é papel do médico escolher, decidir até onde, né, vai trazer mais benefício do que prejuízo, né? O lema da medicina, o lema master da medicina é primo non nocere, né? Tipo, primeiro não ferir, né? Isso é muito Uhum. importante. Já teve algum paciente, assim, até não tá no script, mas surgiu aqui, já teve algum paciente que chegou para querer, de repente, tomar algum tipo de anabolizante, você viu que não tinha como, que você falou, não, cara, tipo, não dá, não vai rolar. Claro, isso é cotidiano, isso é diário. Na verdade, Porque sempre aparece, deve aparecer, né? O pessoal que não, quer. são todos os dias, ou então usando tipos específicos, doses específicas. Às vezes o paciente não quer o médico, ele quer falar, olha, ele quer o traficante, sabe? Ele quer o cara Ele quer a que vai dar fonte. a Ele quer receita, a fonte, entendi. ou então que vai dar o falso alívio. É, o falso alívio para ele, né? Vai dizer assim, não, tudo bem você fazer, só que na verdade Entendi. isso não é bem por aí. Uhum, Mas até de caráter informativo, eu vou criar uma situação aqui. Olha uhum. só, duas pessoas, uma usando hormônios sem fazer dieta e a outra fazendo dieta à risca sem usar hormônios. Disparado, a pessoa que faz dieta à risca sem usar hormônios vai ter um resultado muito superior do que a pessoa que usa hormônio e não faz dieta. Por isso até que a gente observa nas academias, a gente observa em São Paulo, no Brasil inteiro, no mundo inteiro, que a maior parte das pessoas que faz uso de hormônios não tem um corpo legal, sabe? Porque eles esquecem o básico, que o básico é se você tem uma alimentação adequada, se você treina bem, se você dorme bem, se você não vive constantemente estressado, você vai ter uma resposta muito boa, sabe? O que acontece muitas vezes é que as pessoas elas querem trocar o básico, né? Elas querem substituir, eu não quero fazer dieta, então eu vou tomar alguma coisa para poder compensar isso. Achando que é o pirilim-pim-pim mágico que vai fazer a magia Pô, ali. e confesso, né? Como não, né? Eu já pensei nisso, tipo, lá no início, né? A primeira vez que eu tive contato com hormônios, eu tinha 18 anos, totalmente desinformado. Então, naquela época, né, nos primeiros anos, né, quantas vezes eu achei, caramba, eu preciso tomar doses mais elevadas e não sei o que lá. E às vezes eu não estava com a dieta tão ajustada, sabe? Já teve época que eu estava usando, que eu não estava usando muita coisa, estava usando bem pouco, né, bem low doses, mas eu estava fazendo 2 treinos de força por dia, 2 cardios por dia, me alimentando muito bem e meu resultado estava incrível. Tipo, eu estava com corpo de atleta, eu estava disparado. O melhor físico da minha vida eu atingi quando eu tinha meus 22, 23 anos, né? E depois disso, quando eu já estava estudando medicina esportiva, aquela vida de médico recém-formado, né, que você acaba dando muitos plantões, que você acaba virando muitas noites em claro, em emergência, para fazer dinheiro. Nessa época eu não conseguia treinar tão bem, eu não conseguia me alimentar tão bem, mas eu estava com um pouco mais de grana e eu tentei compensar isso com mais hormônio. Cara, não é assim que funciona. Infelizmente, eu vi meu shape, meu corpo definhando, né? Então, Uhum. a gente, hoje, eu sempre prego uma máxima. Você tem que tentar fazer o máximo, entregar o máximo de resultado com o mínimo de droga.
né, com o mínimo de Uhum. medicação. Uhum. Isso é muito interessante também, porque quando a gente fala, não só, né, no ganho de massa magra, mas quando a gente fala em emagrecimento também, né? Uhum. Porque a partir do momento que a pessoa emagrece às custas de uma medicação, assim que você tira a medicação que causou o emagrecimento, a tendência é do reganho, é do rebote. Até porque o nosso corpo, né, a natureza de forma muito inteligente, colocou nos animais um método de controle do emagrecimento. Né? Porque se o animal irracional não tivesse nada que controlasse o apetite dele conforme ele fosse emagrecendo, se não tivesse nada que aumentasse o apetite dele conforme ele fosse perdendo gordura, ele eventualmente poderia perder gordura em excesso e vir a morrer. Né? A natureza, de forma muito sábia, criou mecanismos regulatórios que, a partir do momento que o animal começa a perder gordura, o nível dos hormônios que regulam o apetite dele também cai. E aí ele sente mais apetite e aí ele começa a comer mais para recuperar essa gordura. O Recuperar. animal, Uhum. o animal irracional, ele faz isso instintivamente. Se você é um animal irracional, se você não consegue racionalizar a coisa, a partir do momento que você percebe que você está com fome, que você tem compulsão, o que você faz? Você come. O mesmo acontece com a gente. Toda vez que a pessoa emagrece, isso ela acaba, principalmente às custas de leptina, de alguns outros hormônios muito responsáveis por essa questão de controle de saciedade. A partir do momento que você emagrece, a pessoa instintivamente, fisiologicamente, ela começa a sentir mais fome, mais compulsão alimentar. Isso é uma resposta da natureza para que a pessoa coma e recupere aquilo que foi depletado, aquela reserva de gordura que está se esgotando. Uhum. Aí a pessoa pega, come e recupera a gordura que foi perdida. Mas percebe o que isso significa? Que a partir do momento que uma pessoa ela está emagrecendo, ela sempre vai ter fome, ela sempre vai ter uma tendência de compulsão. E se ela cede essa vontade, se ela diz sim para todas as suas vontades, ela não consegue emagrecer. Uhum. Então, olha só que interessante. A partir do momento que você entende isso, você percebe que só consegue emagrecer quem diz não para si mesmo muitas e muitas e muitas vezes, sabe? Porque a vontade vai estar lá. E se você cede à vontade, às vezes uma única refeição, você anula o déficit calórico, né, que é o que causa o emagrecimento, Uhum. você anula o déficit calórico gerado em mais de 40 refeições Uhum. corretas, não é? Sim. Então o que a gente observa? A gente observa a necessidade para quem quer secar, para quem quer definir, de constância, Uhum. né? Até aquela brincadeira que eu fiz no Instagram essa semana, né? Uhum. E que o único jeito de você Olha lá, conseguir, ó. o único Secar jeito de você rapidamente. conseguir Ó, ele vai secar adiantar. Ó. rapidamente é com isso aqui, olha, com uma toalhinha, né? Que aí você vai perder a água que está no seu corpo. Mas para perder gordura, gente, é um processo Tem que falar, lento. tem que dizer não para os prazeres momentâneos, né? Porque acaba que Exatamente. é o docinho, o chocolatinho, é o hambúrguer, enfim, é o docinho ali do prazer que vai te dar aquele momento. Você está dizendo sim para ele e Eu, eu costumo, atrasando eu chegar lá costumo, no ponto final, de repente. eu costumo fazer uma analogia de que emagrecer, dissecar, é como se você estivesse querendo juntar 100 mil reais para comprar um carro. Uhum, E por semana eu tenho um lucro na minha empresa de 5 mil reais. Aí no fim de semana eu pego e compro um bulldog francês. Aí na outra semana eu ganho mais 5 mil reais, né, com o meu trabalho, com a empresa, tal, pá. Aí eu vou no shopping e troco todo o meu guarda-roupa. Aí na outra semana eu junto mais dinheiro, trabalho, pá, pá, pá. Aí eu viajo para Porto de Galinhas, gasto 5 mil reais uma viagem. Desse jeito, você nunca vai conseguir comprar o Honda Civic. Então, na verdade, emagrecer, secar, você tem que pensar a longo prazo. Não basta você gerar déficit calórico. Você tem que sustentar
esse déficit calórico a longo prazo. A mesma Entendeu? coisa para ganhar, não, doutor? Porque às vezes eu acredito que, além dos mais cheinhos que vão querendo emagrecer, tem também os mais magrinhos, famosos Exatamente. frangos, querendo crescer. Então, acaba que tem os magrinhos que querem músculo, né? Querem massa. Claro, claro. O mesmo tomando hormônio, fazendo a alimentação correta, não vai ganhar da noite para o dia. Existe um tempo necessário para isso, né? Exatamente. Na verdade, a gente observa que para você mudar seu corpo, você precisa constantemente estar colocando um estímulo. E Uhum. esse estímulo, geralmente, é muito superior ao que as pessoas estão se dedicando, né? Eu vou dar um exemplo, né, que para mulherada, para homens também, mas é muito comum vir mulher no meu consultório reclamando que não consegue desenvolver glúteo. Aí quando você vai ver o treino dela, você vê que ela treina 3 vezes na semana, ela separa só um dia da semana para treinar, que pega glúteo, né? Glúteo. Uhum. E ela pega 3 exercícios que pegam glúteo, 3 séries cada exercício, ou seja, totalizando um total de 9 séries para glúteos por semana, sendo que hoje a ciência já mostra que existe um mínimo de séries para que você desenvolva um músculo, principalmente para pessoas treinadas. Então, pessoas treinadas, hoje os estudos mostram que você vai ter um resultado de desenvolvimento de hipertrofia a partir de 20, 30 séries. Aí quando você olha o treino de mulheres que treinam, que às vezes treinam 5 vezes na semana, você vê que o total de séries para glúteo está chegando em tá abaixo de 20, então por isso que não desenvolve. Entendeu? Uhum. Então o meu papel, voltando lá no início Até eu da ia nossa entrar conversa, nisso agora. O seu papel é exatamente também você ver os treinos da pessoa para ver se está adequado ou não. eu não vejo nesse ponto. Isso é coisa do educador físico. Aham. Assim como montar dieta é papel Do do, do nutricionista. nutricionista. Uhum. Eu, como médico, eu vejo tudo ligado, tudo correlacionado com isso, Uhum. não é? E dou um norte para o paciente. Uhum. Então eu falo, eu explico teoria. Eu falo, olha, a alimentação funciona desse jeito. Tipo, mas para montar um cardápio com bastante variedade, com bastante opções, para ver as particularidades, o ideal é procurar um nutricionista. Eu, Uhum. como médico, vou orientar sobre alimentação porque esse é Sim. meu papel, essa é a minha função. Uhum. Mas sempre que possível, por exemplo, passa um paciente vegetariano comigo. Eu falo, caramba, mas tem um nutricionista que ele é muito bom, que é o Uhum. Felipe Testoni. Eu estou recomendando ele bastante ultimamente. Então fala com ele. Ah, já para treino, poxa, o Guilherme Tran, o Charles Lucena, eles mandam muito bem. Uhum. Então eu direciono para essas pessoas, porque meu papel também é de mediar, né? De permitir com que meus pacientes tenham a melhor equipe para nortear eles, sabe? Aham. Isso é muito Então é importante. importante você ter um trabalho multidisciplinar, né? E aí você vê que, na verdade, as pessoas que às vezes estão falhando em um ponto, por exemplo, a pessoa que falha na dieta, ela não vê resultado do treino e nem dos hormônios que está tomando às vezes. A Uhum. pessoa que é, a pessoa que falha na dieta, ela não tem resultado nenhum. E quando eu falo nenhum, tipo assim, se as falhas de dieta forem constantes, é resultado nenhum mesmo, sabe? Aham. Meu bem, Acaba que um está correlacionado ao outro, né? Ou seja, se você não se... É alimentação, é hormônio, ok, mas é alimentação, é o treino, e se não fizer com certeza, tudo. com Aham. certeza. É muito engraçado porque às vezes você vê algumas pessoas chegando no consultório com uma concepção, com uma visão, com uma expectativa, e quando eu mostro o caminho correto e as pessoas seguem, elas falam assim, caramba, que legal, tipo, eu, elas percebem que vai muito além da questão da droga, sabe? Uhum. Que elas conseguem tirar muito mais proveito sem usar de recursos, né, que Uhum. podem, às vezes, até prejudicar a saúde delas. Ou então, se for usar, putz, fazer de uma forma que não seja tão prejudicial para a saúde. Falando delas, mitos e verdades. Quais são os mitos e verdades, doutora? Assim, pelo menos de cada, assim, que você mais vê. Porque, assim, acaba que existe o preconceito.
né? De quem não Aham. entende, quem não conhece, existe um pouco de preconceito. Então, o que seria um mito e, e uma verdade, assim, a respeito? Tá. Bom, vamos lá. É um mito de que o hormônio causa câncer, né? O hormônio ele não entra na célula benigna e muda a estrutura da célula para uma célula maligna. Porém, isso é um mito, né? E uma Uhum, verdade. Porém, na presença de uma célula maligna, o hormônio pode fazer com que essa célula cresça. uhum, É toda e qualquer célula que vai responder a todo e qualquer hormônio? Não. Antigamente, um homem que era diagnosticado com câncer de próstata, a primeira coisa que era feita era uma cirurgia de castração. Retirava-se o testículo do homem porque acreditava-se nessa época que todo câncer de próstata respondia mal à testosterona. Hoje, os oncologistas que têm acesso a mais tecnologia, eles fazem um estudo genético do câncer, eles fazem um estudo histológico do câncer para saber se aquele câncer tem resposta ao hormônio ou não. uhum. Então, hoje, a gente consegue preservar uma qualidade de vida muito maior para o paciente que tem câncer de próstata. Às vezes, ele não teria necessidade, por exemplo, de passar o resto da vida com libido ruim, Uhum. ou então com pouca massa magra, ou até com depressão, porque a ciência evoluiu nesse sentido, né? Show. Uhum. Mitos e verdades também sobre suplementação. É mito de que você precisa de suplementação para ter resultados. Isso é o maior absurdo, sabe? E ainda é uma verdade que a maior parte dos suplementos vendidos hoje nas lojas de suplementos, na internet, não serve para quase nada, ou para nada. Né? É propaganda enganosa. É Eu mesmo? fico, Isso eu sim, não sabia. eu fico muito triste às vezes quando eu vejo marcas que eu respeito, né? Porque são marcas que realmente parecem se preocupar com atletas, com a saúde das pessoas, as marcas vendendo ainda BCA, por exemplo. Eu fico triste porque hoje nós sabemos que todas as evidências científicas mostram que o uso de BCA, né, numa dieta hiperproteica, não faz sentido. Então as pessoas estão jogando dinheiro fora, sabe? Aí, ó, fica a dica. Então as empresas vão fazer o BCA para lucrar em cima De- de uma propaganda enganosa, E de quem não sabe? tem o conhecimento, né? Então, para que serve BCA hoje? Existe utilidade na medicina. Os BCAAs são muito úteis, por exemplo, em caso de encefalopatia alcoólica, que é uma doença, né, devido ao alcoolismo, né? Uhum, Nesses casos, os BCA, principalmente de uso parenteral, pode ter alguma resolutibilidade. Outro uhum, caso, glutamina, que é outro mito, né? As pessoas tomam uhum. glutamina pensando que vai melhorar a imunidade. Todos os estudos de alto índice de evidência mostram que não melhora em nada a imunidade. Vai se alimentar bem, né? Em verdade, Também. exatamente, o superávit calórico é mais importante para a imunidade, né? Uhum, E déficit calórico, da mesma forma, se você tiver em déficit calórico muito intenso, a imunidade é comprometida. Isso é fato. Agora, também é outro fato de que a glutamina pode ser muito útil para pessoas com doenças celíacas, por exemplo. Para pessoas com doenças inflamatórias intestinais, como síndrome de Crohn, como síndrome do intestino irritado, alguns tipos de diverticulites. uhum. Então, nesse sentido de suplementação, eu tenho o papel muito legal de fazer com que as pessoas não gastem dinheiro em vão, sabe? Uhum, É, ah, putz, eu odeio tomar whey protein, eu preciso tomar whey? Não precisa, né? Tipo, a gente uhum, sabe que você consegue ter ótimos resultados, ainda mais a pessoa comum, né? Ela consegue ter ótimos resultados só com ingestão de proteínas vindo de alimentação, desde que uhum, fracione isso em 3, 4 refeições ao longo do dia, as necessidades proteicas. Né? show. Então, a gente Uhum, consegue dessa forma também fazer com que as pessoas, às vezes pessoas humildes que não têm condições de investir dinheiro em suplementação, que elas conseguem economizar, sabe? uhum, Então, o meu papel na medicina esportiva, meu papel na nutrologia, é um papel também educativo, acima de tudo. uhum.
Hoje um É porque paciente você falou acaba assim, levando informação, né? É exatamente isso que a gente está falando. A é pessoa às isso. vezes vai em busca de algo que não é só aquilo que vai ajudá-la, né? Então você vai falar, ó, peraí, vem cá, isso não, É isso assim. sim, é assim. E acaba levando a informação mesmo. Esse que, na minha opinião, esse é o principal papel do médico. Uhum. É, hoje um paciente me falou assim, caramba, eu já passei com vários médicos da sua área e ele fez um elogio, né? Falou que ele acha muito legal que eu não só leio os exames na frente dele, mas eu explico um a um, eu mostro o que que aquilo significa, o que que aquilo representa. E me espanta muito que outros não façam isso, Uhum. sabe? A gente observa ainda nesse tipo de médico que são médicos que ainda adotam aquele modelo de medicina sacerdotal, onde o médico ele é detentor da informação, ele não compartilha Não e o compartilha. paciente tem que acreditar e tem que aceitar, e ponto final, Uhum. sabe? A gente sabe hoje que a medicina, o correto é você ter uma, uma medicina onde você divide o conhecimento com o paciente e vocês decidem juntos o caminho que vai ser adotado, Show. Uhum. Que é o né? ideal, né? Isso que é o correto, né? Uhum. Enfim, tipo, então eu acho que tem como a gente tem como fazer um trabalho muito legal, sabe? Tem como fazer um trabalho Uhum. legal até para que o médico não vire o que eu falei, né? Não vire um fornecedor de medicamentos, Sim, sim. sabe? Até porque até quando você vai querer ficar tomando medicamento para sustentar um corpo? Tipo assim, será que você não consegue se manter lá de forma natural, com uma dieta Aliás, eu ia adequada, perguntar isso agora. com uma rotina adequada de treino, com uma dieta legal, com um descanso legal? Olha Uhum. só como que dá para fazer uma coisa diferente. É, eu vou contar O uma que eu ia história. perguntar. Ah, desculpa, pode ir. Eu vou, não, pode falar que eu vou contar uma Não, historinha depois. o que eu ia até perguntar é a respeito disso. Por exemplo, uma pessoa que vai até seu consultório, começa a fazer o uso dos anabolizantes. Aí ela, de um determinado tempo, vocês veem, por exemplo, que ela chegou no nível que ela queria. Aí Aham. você orienta ela, tipo, ó, cara, você já chegou no seu nível, acho que não tem necessidade de continuar. Você, com o treino, com alimentação, você consegue manter. Então, não tem necessidade daquele uso contínuo para sempre, por toda a vida. Ela pode eliminar ali e diminuindo Hum, ou não? não é bem por aí. Na Entendi. verdade, isso é bem interessante, porque é, é bem legal que você esteja, que a gente esteja tendo essa conversa, né? Porque essa dúvida é uma das dúvidas mais comuns, né? As Uhum. pessoas pensam que a partir do momento que eu atingir um determinado corpo, eu vou poder parar de fazer uso de hormônio, eu vou poder parar de fazer uso de alguma suplementação, eu vou poder parar de treinar, às vezes até de fazer dieta, né? Que depois é só manter. Não. O seu corpo sempre vai ser resultado de todas as forças que agem sobre ele naquele momento. Uhum. Então, a partir do momento que eu tiro a força hormonal, o seu corpo vai perder, você não vai conseguir sustentar tudo. Fica alguma coisa? Fica. Principalmente para quem tem muito pouca maturidade muscular. Só que a pessoa que tem pouca maturidade muscular, para princípio de conversa, ela não deveria nem estar usando hormônio. Entendeu? Uhum. Então, na verdade, o uso de hormônios também causa uma certa dependência. Entendi. Existe toda a questão, né, de uma responsabilidade que o médico tem também sobre um certo vício psíquico da coisa. Ah, Uhum. eu só consigo ficar bem se eu estiver fazendo os anabolizantes? Pô, não é bem por aí, Uhum. né? E também chega um ponto que a sua percepção de autoimagem, ela fica totalmente deturpada, né? Caramba, é muito comum, eu vejo rapazes chegando no meu consultório com um corpo muito bonito, muito bem estruturado, e a pessoa fala assim, não, eu tô pequeno, não, eu não tô... Gente, às vezes são pessoas com mais de 100 quilos, com o abdômen definido, e ele fala, caramba, eu cheguei a ouvir no consultório de um paciente, se eu não ganhar mais 10 quilos, eu vou me matar. Ô, E detalhe, louco. era um paciente que já pesava 110 quilos.
olha que coisa. Então, o consultório de medicina esportiva, geralmente, eu gosto muito, sabe? É gostoso, geralmente, é leve. Mas, ao mesmo tempo, a gente observa, principalmente essa questão de autoimagem, muita, muita coisa triste também, sabe? Uhum. Será que é aquela pessoa que tem a autoestima muito baixa, que achando que com o músculo a autoestima dele vai aumentar, né? Tem baixa estima, na verdade, e achando que o uso de anabolizante vai ajudar a aumentar a autoestima dele, vai ficar com uma autoestima, e aí, tipo, não, eu Uhum. quero crescer e focar no crescer, achando que quanto mais ele cresce muscularmente, mais autoestima ele vai ter? Será que você consegue identificar, Sim. assim, psicologicamente esse tipo de paciente? Sim, mas é que, na verdade, isso também faz parte. Isso não é nem uma. Infelizmente, o que você falou você tem uma melhora de autoestima desenvolvendo Uhum, mais músculo, né? Você uhum, fica mais confiante. Isso para mim uhum, foi muito determinante, né? Tipo, minha autoestima, eu tinha autoestima baixa quando eu era magro. E conforme eu fui ganhando músculo e fui tendo feedback das pessoas, isso me deixou com a autoestima melhor. uhum, E a sociedade, na verdade, a sociedade também é muito cruel, né? Principalmente em alguns meios específicos, né? Por exemplo, a comunidade gay é muito cruel, sabe? Tipo, boa parte dos meus pacientes que eu atendo aqui na região do centro de São Paulo, né? Tem uma parcela bem grande que são pacientes gays que eles mostram que existe toda uma segregação, sabe? Ah, se você não tem um corpo escultural, se você não tem corpo definido, você não é aceito, entendi. sabe? Caramba, Aí, esses aí, dias, aí entra a questão da parte do querer ser aceito também, né? com certeza, né? De inserção no grupo. Uhum, Foi bem interessante, porque essa semana veio um rapaz me chamando no Instagram. Ele veio me falar assim, caramba, as pessoas acham que eu quero pesar 280 quilos. As pessoas acham que é por uma sem vergonhice minha ou por um erro meu. Tipo assim, as pessoas não fazem ideia do quão é difícil chegar num corpo ideal. E hoje ele tá pesando 130 quilos, caramba, que já foi uma puta vitória para ele, mas ele ainda tá muito longe do padrão. uhum. E ele ainda é gay, né? Então, ele fala, Aí caramba, tem a cobrança da sociedade gay, ele no falando caso. assim, eu nunca vou ser aceito, sabe? Tipo assim, ou então tem muito também daquela questão do obeso, que ele é sempre visto como o cara engraçado, sabe? Como o Uhum, cara que faz piada. uhum. É que, na verdade, é uma fuga, né? Para tirar o foco, às vezes. A Exatamente, gente né? vê Mas muito em questão de alguns treinamentos, né, de neurociência que fala a respeito disso, que às vezes acaba eles que eles fazem. É uma fugazinha para é tirar o uma, foco. é um mecanismo de defesa, né? Sim. Exatamente. Aliás, doutor, qualquer pessoa pode usar o anabolizante? Tem algum tipo de restrição? E quais são os possíveis riscos que existem? Não, não é qualquer pessoa. Existem várias restrições, né? A gente sabe que anabolizantes podem causar elevação de pressão arterial. Pessoas que têm histórico familiar de câncer muito forte, a gente não recomenda. No Pessoas que caso, vêm assim, com quando é exames, pai, mãe, pai, mais ou mãe, não? irmão, mais próximos principalmente, dependendo do tipo de câncer, claro. Também pessoas que têm dislipidemias genéticas muito fortes, pessoas que têm farmacogenética muito negativa para doenças autoimunes, para farmacogenética muito negativa para deslipidemias, né, para alteração de colesterol, principalmente para certos tipos de drogas. Uhum. É que o Alexandre perguntou ali, mas isso é um vício em hormônio ou Ops. vigorexia? O quê? Na hora que tava Desculpa. falando sobre. Não, eu tava vendo as mensagens aqui que eles estão comentando Aham, aqui. aham. O Paulo até tá respondendo sobre o Alexandre, que ele perguntou se é o que a gente estava falando sobre o vício, né, do uso do hormônio. Aí ele falou, mas isso é um vício em hormônio ou O vigor... vigorexia? Não, não é no hormônio em si, é no resultado que o hormônio dá. Entendi.
entendeu? Não é o hormônio. Foi boa até a pergunta, porque às vezes a pessoa acha que ela tá viciada no hormônio, mas na verdade não é na droga em si, no hormônio em si, é no resultado, que ela vê resultado, ela quer cada vez mais, é isso? Às vezes até no próprio hormônio, no sentido de percepção de libido, por exemplo. A percepção de libido às vezes fica até alterada, né? Uhum. Porque a gente... Só um minutinho, eu acho que minha bateria tá acabando. Não, foi. Acho que dura. Tem 10% ainda. Então, por exemplo, quando você usa hormônio, sua libido sobe bastante. Uhum. E quando você para de usar hormônio, sua libido volta ao normal, você acha que não está normal, porque você acostumou a ter a libido muito alta. Então, nesse sentido, o hormônio pode causar um certo vício, sim. Então é por Certo. isso que às vezes até algumas pessoas dizem que porque o hormônio causa impotência. Na verdade, não é que causa impotência, é que quando se está usando, ele aumenta, aí a pessoa acha que tem aquele ritmo, aquele aumento, e aí quando ela para, dá um despenca. Ou Ah, tem também o caso da também, impotência, entra um mas pouco. não, tem a causa da impotência, principalmente para quem faz uso de hormônio de forma errada, né? Por Uhum. exemplo, quase sempre eu recebo no consultório gente que, por conta própria, ou às vezes até por orientação de médico, fez uso de oxandrolona ou estanozolol, Já vi muitas. sem acompanhar junto uma testosterona. Por exemplo, a gente sabe que essas são drogas que causam inibição de eixo, né? Se você inibe eixo, você para de produzir testosterona naturalmente. E aí a pessoa fica com libido baixo, né? Mas se a pessoa tivesse colocado uma testosterona junto, isso provavelmente não ia acontecer, entendeu? Entendi. Ou Ou então seja, é o também é comum. complemento de uma com a outra que vai dar o resultado. Igual você falou, você faz os exames. Então você orienta, na verdade, baseado nos exames, para Uhum. uma proteção, para evitar algumas situações, É o ou seguinte, não? não dá para simplificar isso. É muita inocência achar que dá para simplificar tudo isso. Se você for pegar um livro de endócrino, ele tem, às vezes, 5.000 páginas, com letra do tamanho de letra de bula, minúsculo, com mínimos detalhes, explicando mínimas situações que a pessoa leva, além dos 6 anos de formação médica tradicional e mais 2 anos de clínica, ela leva ainda mais 3 anos de estudo de endocrinologia. E as pessoas acham que elas podem ler de forma leiga em fóruns de internet sobre hormônios e que elas vão entender tudo em questão Completamente. de uma semana, em questão de um mês de Uhum. estudo. Não vai, Não cara. é bem assim. Não vai. É Uhum. uma ignorância, sabe? É uma Uhum. burrice. Inocência. Sabe? É uma Uhum. inocência você achar que é simples assim. E é isso, na verdade, essa é a realidade hoje de 90% da população brasileira. Sabe? Uhum. Que principalmente que não tem acesso ao médico. Sim. Né? Então você vira para um jovem de periferia, toda academia tem gente que usa anabolizante, não vem com essa. Uhum. Então você vira para o jovem de periferia e fala assim, você tem que fazer com acompanhamento médico. Tá? Quanto custa a Ele não consulta, tem condições. quanto custa a Uhum. consulta do médico do esporte, de um nutrólogo, de um endocrinologista, que cobra pouco hoje aqui no centro de São Paulo? R$ 300 por encontro, 1.000, Uhum. R$ 2.000 por consulta, os melhores, ou os mais famosos, nem sempre melhor. Uhum. E aí você observa que é inacessível para muita gente. A Uhum. saúde ainda é inacessível para muita gente. E é inacessível para o jovem, é inacessível para o pobre, é inacessível, Uhum. às vezes, até para a classe média, sabe? Sim. Então, ainda mais fazer uso de hormônios de qualidade, com protetores de qualidade. Então, tudo é muito caro, sabe? Uhum. Então, o acesso à informação também é algo muito elitizado, sabe? Sim, e custa caro. Custa caro, Porque custa caro. é exatamente o que você está falando, né? Enfim. Doutor, em quanto tempo, assim, uma pessoa fazendo dieta, treinos constantes, regularmente, uso, de repente, do medicamento, enfim, fazendo tudo corretamente, quanto tempo que ela pode chegar naquele shape? Porque por que que eu tô perguntando isso? A gente vê muito, principalmente no Brasil, a galera quando tá chegando perto do verão, quer ficar malhado, quer fazer mágica, né? Quer fazer Aham. mágica. Então, assim, quanto tempo uma pessoa precisa de dedicação para chegar num shape legal? Óbvio que vai depender do estado real, né? Do estado atual, Claro. para onde ela quer chegar.
Mas ela chegando assim, de um jeito, tipo, vamos por aí vamos usar um padrão magro, né? Tá. Que às vezes é até mais rápido. Uma pessoa que é magra, que só quer mesmo ganhar massa. Quanto tempo de dedicação ela precisa para conseguir chegar de repente no objetivo? Levando em consideração seus pacientes, vai, o que que você já teve que você viu, Tá. né, dos dois perfis? Olha só. Ao mesmo tempo que nós temos pacientes que atingem resultados impressionantes em 2 meses, raríssimos, temos pacientes que se esforçam bastante e têm resultados fracos em meses de dedicação. Tipo, muitos e muitos meses. Nós temos meninas que ficam preparadas para competir em 6 meses, um ano, e a gente observa algumas pessoas que levam anos se dedicando 100% usando drogas e comendo bem e não sei o que lá, e nunca vão chegar num corpo competitivo. Isso depende muito de resposta individual genética, né? Isso depende de farmacogenética, depende de estilo de vida, obviamente, né? Mas tirando esses fatores que são controláveis, existem todos os outros fatores que a gente não tem controle. A minha dica é, se você quer ficar bem pro verão, comece no verão anterior. Pelo menos, no mínimo, sabe? E Uhum. tenha foco, tenha dedicação. Porque sem foco, sem dedicação, gente, quantas vezes a gente não vê gente que está já treinando há 5 anos e o corpo da pessoa não mudou nada, sabe? Uhum. Esses dias eu sou do interior do Rio, e eu fui na minha cidade, e eu fui na academia que eu treinava há 7 anos atrás, e eu encontrei gente lá com o mesmo corpo que tinha 7 anos atrás. Talvez até pior ou mais velho. Aí você pergunta, putz, a pessoa, ela tá esse tempo todo tentando manter o corpo, ou ela tá tentando evoluir? É óbvio que tá todo mundo tentando evoluir. E por que as Uhum. pessoas não saem do lugar? Porque elas não têm constância. Sabe? Porque elas não têm a dedicação necessária. Porque às vezes elas não têm instrução necessária. Uhum. Ou seja, para a gente já indo finalizar isso, senão a sua bateria vai acabar Eu tô também. com medo disso. Qual dica você deixa, doutor Luiz, para quem está assistindo aí? Use anabolizantes. Não, tô brincando. É, a dica que eu dou para todo mundo tem algumas, né? Primeiro, busque orientação profissional. Do mais importante para o menos importante. Em primeiro lugar, busque orientação profissional de nutricionista. Tá? Porque dieta é muito importante. A pessoa que se alimenta bem, ela, não vou dizer que ela não precisa do médico, mas ela previne já muitas doenças só com a alimentação. Segundo, A Amandinha tá aí, ó. a Que ela é pessoa, nutricionista, não é? aham, sim, ela está estudando. É, Outra questão, quanto, o que eu estava falando, gente? Desculpa, eu estou acordado desde as 5 da Desculpa as manhã e dicas, não tá. eu cortei, Não, desculpa. não, Procure dica da mais procure, relevante para procure um procure um nutricionista. nutricionista. Em segundo lugar, procure um educador físico, tá? Porque você tem que saber que treinar não é só simplesmente movimentar peso. Existe toda uma ciência por trás disso, sobre estruturação de plano, sobre execução de movimentos, sobre progressão de carga, sobre periodização de treino, tipos de treino, estratégias avançadas de treinamento. Então não é algo tão simples assim. Uhum. E o terceiro e menos importante, mas também muito importante, é da ajuda profissional de um médico, né? Principalmente, gente, se você pensa em fazer uso de algum recurso, seja hormonal ou não, né? Então, pensa em Uhum. usar alguma medicação, eu tenho alguma doença, eu tenho alguma história familiar, será que eu posso fazer atividade física? Será que as pessoas que correm uma maratona, será que todas elas já fizeram alguma vez na vida um teste de esteira? Com certeza não, isso tinha que ser obrigatório. Sabe, Uhum. quer fazer maratona? Beleza, tem prazo de 1 ano até a próxima maratona para você fazer um teste de esteira, de ergospirometria, e ser avaliado por um médico para você poder competir na prova. Isso é responsabilidade social, Que, aliás, sabe? tá incluso nos seus pedidos médicos, né? O teste de esteira, Sim, eu costumo geralmente. pedir uma ergospirometria quando a pessoa tem plano de saúde, né?
Ainda mais aqui em Uhum, São Paulo, que o acesso é muito fácil, que é um exame muito legal, dá muita informação. Para quem gosta do uhum, negócio, gente, é um tesão absurdo você ter acesso a tantos dados sobre a parte cardiopulmonar do paciente. Sabe? Você uhum. consegue orientar zona ideal de frequência cardíaca para treinamento físico, para ganho de aptidão cardiopulmonar. Você consegue dizer se aquela pessoa corre ou não risco de morte súbita fazendo atividade física. Olha Aí que você fala assim, top. caramba, mas que bizarro. Então as pessoas correm risco de fazer atividade física? Sim, muitos não podem fazer. Sim, é a Gente, falta de informação, né? em pronto-socorro é a coisa mais comum. Pessoa com insuficiência cardíaca, chegando com edema agudo de pulmão porque foi fazer caminhada, Uau. sabe? Teve uma Uhum. descompensação e a pessoa já passou o cardiologista não orientou ela sobre o básico, de que muitas vezes ela não pode fazer atividade física. Uau. Até Então, teve uma pessoa aqui que ela falou que ela tem, a Neide disse que ela tem 51 anos, que ela tem vontade de tomar. Será que ela pode? É o que o doutor acabou de falar, né? É necessário toda uma avaliação, não é assim, não é nem todo assim, mundo pode, né? não é Neide, genérico. vai lá no doutor Luiz, bate Ou um em papo outro com médico. ele, ou em outro médico, né? Procure alguém que você queira, é até um nutricionista, como o doutor falou, para fazer exames para ver o que pode, o que não pode. Às vezes as pessoas acham que o uso resolve, né? O pozinho mágico do Pirilim Pim Pim, na verdade tem É, muitas outras coisas. não tem pílula Show. mágica. Se tivesse, gente, se tivesse já, não ia ser segredo, entendeu? As pessoas iam Uhum, contar, iam revelar, ia ficar nítido, mas não tem. A uhum. pílula mágica, na verdade, é dieta regrada, sem erros, Sem o ou, docinho? ou com os erros minimamente planejados, sabe? Então, o docinho ele pode estar dentro do planejamento estratégico, mas tem que estar dentro de uma Uhum, estratégia. Né? entendi. Infelizmente, na minha opinião, não existe esse papo mole, esse papinho furado de internet de que eu vou seguir as coisas mais ou menos, eu vou levar as coisas. É, não, é ou não é, né? Tipo, Tem que existe. Não, até fazer existe com uma uma certa. constância. Até Uhum, existe uma certa flexibilidade, né? Mas não é tanto igual as pessoas pensam. Não é uhum, oba-oba, sabe? Isso não vai dar uhum, resultado. entendi. Doutor, mais alguma coisa que queira acrescentar no nosso bate-papo? Não, acho que foi já bem produtivo. Foi bastante. Pessoal, se tiverem alguma dúvida, se quiserem falar sobre o assunto, se quiserem. Cara, é o que eu falo, tipo, eu falo isso de coração, tipo, eu faço uma parada que eu gosto pra caramba. Então, as pessoas me perguntam assim, caramba, mas você tem muita paciência pra conversar, pra falar, tal, pá. E, cara, não é da boca pra fora, tipo assim, eu realmente tenho porque eu gosto do assunto. Então, putz, pode me chamar Uhum. no inbox aí no Instagram, se você desejar agendar uma consulta também. Mas se não desejar, se você quiser simplesmente tirar uma dúvida, putz, me chama, que estou à disposição aí de todo mundo. Aliás, nos Tá? stories do doutor, ele sempre abre a caixinha de pergunta lá, manda pergunta lá, que ele também vai estar sempre respondendo. Sim, E acompanhe, né, os stories, porque às vezes uma dúvida que eu tenho, outra pessoa deve ter e pode colocar lá, e eu vi, opa, essa dúvida aqui e tal, e às vezes pode acabar sim. esclarecendo. Eu Doutor, acho que acaba ficando divertido. com certeza, principalmente os filtros que ele usa, sempre muito divertido. Doutor, eu gostaria de agradecer mais uma vez a oportunidade, a confiança, por dedicar aí esse tempo para a gente bater esse papo, levar um pouco de informação para o pessoal, tá? E eu vou deixar salva a nossa live, vou deixar os contatos do doutor aqui no meu IGTV, para quem tiver mais dúvidas ou quiser saber mais, entrar lá no Insta dele e tirar as dúvidas. Vai ser Falou? foi um prazer. Muito obrigado, Muito gente. obrigada, viu, doutor? Beijão, boa noite. E vou Boa dormir, que noite. amanhã acordo cedo para treinar. Façam o Vai. mesmo, façam seus cardios, comam bem e tchau. Tchau, tchau.